E com muita satisfação eu anuncio o Dr. Augusto Cury. Destaco na plateia as presenças do Dr. Celso Augusto Matuque Ferri Júnior e a doutora Letícia Formoso Delcin Matuque, ambos procuradores do Ministério Público de Contas desta Corte de Contas. Com a palavra, a conselheira doutora Cristiana de Castro Moraes. Bom dia a todos, cumprimento todos os presentes, cumprimento o doutor Sidney Beraldo, corregedor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, doutor Sérgio Rossi, secretário-diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, doutor Celso Matuque, doutora Letícia, procuradores do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Cumprimento o doutor Augusto Cury. Eu agradeço aos presentes que hoje nos prestigiam nesse evento, que é um pouco diferente do que costumamos fazer em nossa atividade rotineira. Em nome do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, lhe dou as boas-vindas, doutor Augusto Cury, agradecendo a sua generosidade em dispor de seu precioso tempo para nos presentear com seus conhecimentos, que, sem dúvida, vêm modificando a vida de muita gente em nossa sociedade, porque são calcados em profundos estudos sobre a personalidade humana. Eu agradeço também o conselheiro Sidney Beraldo, cujo empenho foi fundamental para a realização deste encontro, que será de muito valia para todos nós. Esta corte se sente honrada em tê-lo aqui, doutor Augusto Cury, dividindo conosco informações e experiências que, com certeza, vão ser de muita utilidade para todos nós, quer na vida pessoal, quer no exercício diário de nossa vida profissional. O currículo do nosso palestrante demonstra sua importância nos dias de hoje, principalmente pelos seus livros, que cada vez são mais difundidos no Brasil e em outros países, inclusive traduzidos para diversos idiomas, o que, sem dúvida, eleva o nome do nosso país. Em sua nobre jornada, o doutor Augusto Cury tem espalhado conhecimentos que, efetivamente, melhoram a vida das pessoas, baseando-se na utilização da inteligência para superar obstáculos, planejar metas e racionalizar a vida em sociedade. Eu confesso que estou curiosa na abordagem que será empreendida no desenvolvimento do tema de hoje, a importância da inteligência multifocal. Assim, eu passo a palavra ao doutor Augusto Cury, a quem ouviremos com grande atenção. O Dr. Augusto Jorge Cury é médico, psiquiatra, psicoterapeuta e escritor brasileiro. Desenvolveu a teoria da inteligência multifocal, que estuda sobre o funcionamento da mente, o processo de construção do pensamento e a formação de pensadores. Seus livros já venderam 20 milhões de exemplares somente no Brasil. Cury foi considerado pela Folha de São Paulo o autor brasileiro mais lido na década. Atualmente é publicado em cerca de 60 países. É pesquisador na área de qualidade de vida e desenvolvimento da inteligência, abordando a natureza, a construção e a dinâmica de emoção e dos pensamentos. Sua teoria é usada como referência em teses de mestrado e doutorado e tem sido objeto de pós-graduação lato sensu em diversas áreas das ciências humanas, como psicologia multifocal e gestão de pessoas, psicologia multifocal e educação. Augusto Cury foi conferencista no 13º Congresso Internacional sobre Intolerância e Discriminação na Universidade BYU, nos Estados Unidos. É doutor honoris causa pelo Centro Universitário Filadélfia, em Londrina, e membro de honra da Academia de Sobredotados do Instituto da Inteligência da cidade de Porto, em Portugal. Seu romance, O Vendedor de Sonhos, foi premiado como uma das principais obras internacionais na China. Dr. Augusto Cury, a palavra é sua. Eu convido os senhores conselheiros,
Dr. Sérgio Rossi para que se desloquem até a plateia com a finalidade de acompanhar a palestra. Microfone. Alô, técnica, por favor. Às vezes a mente humana é assim, parece que não emitimos som para expressar o que nós pensamos. Queridos amigos, é uma grande honra estar aqui. Doutora Cristiane, a senhora é uma poetisa da vida, parabéns por estar à frente de um setor da sociedade civil tão importante. Muito obrigado pelo seu trabalho, obrigado também pelo convite. Doutor Beraldo, é uma honra estar aqui na sua presença, uma mente brilhante, preocupada também com a justiça social e com os destinos desse país. Gostaria, em nome de vocês, cumprimentar a todos os profissionais do Tribunal de Contas, os profissionais tão respeitados, por vezes temidos, e nem sempre amados no teatro da política, mas fundamental para que a nossa sociedade funcione com equidade, justiça, notoriedade e dignidade. Sem vocês, nossos céus sociais não teriam estrelas. Por isso, estar aqui no Tribunal de Contas é uma grande honra, em especial por falar sobre a última fronteira da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos. Estamos preocupadíssimos por onde caminha a humanidade. A humanidade, doutor Sérgio, tomou o caminho errado. O senhor que está aqui há 45 anos e que tem um serviço prestado notório e que não pinta os seus cabelos, eles ainda estão pretos, está certo? Nem sempre as pessoas conservam a juventude, a saúde física e emocional assim, infelizmente. As sociedades atuais, modernas, elas estão adoecendo rápida e coletivamente, e nós estamos preocupadíssimos com isso. Nós estamos na era da indústria do lazer, mas nunca tivemos uma geração tão triste. Em conferências, por exemplo, em Orlando, para plateias de mestres e doutores, de coach, psicologia, ciência da educação, business, eu comento, aqui em Orlando, nós temos a estrela. Isso é um teste também para trabalhar o seu estresse. Em Orlando, nós temos aqui o apogeu da indústria do entretenimento, que é a Universal Studios, em destaque a Disney. Mas onde estão os jovens que levantam pela manhã e cantarolam, têm estabilidade e profundidade emocional? Onde estão as crianças que fazem da vida um espetáculo único e imperdível? Por que nós aumentamos em 40% o índice de suicídio de jovens de 10 a 15 anos? Por que aumentamos em mais de 30% o índice de suicídio de jovens de 15 a 19 anos? O que está ocorrendo na humanidade, na era da indústria do lazer, na era digital? Por que que as pessoas têm dificuldade de contemplar o belo, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos? No Supremo Tribunal Federal, na Procuradoria-Geral da República, eu comentei que nunca nas sociedades livres houve tantos escravos, no único lugar que deveríamos ser completamente livres, não deveríamos ser prisioneiros. Mas, infelizmente, para vocês terem uma ideia, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão o último estágio da dor humana, uma depressão. Seja qual for, depressão distímica, aquela que acompanha o processo evolutivo da personalidade, uma pessoa sempre pessimista, mórbida, que reclama de tudo e de todos, ou uma depressão maior, aquela pessoa que sempre foi alegre, bem resolvida, e por alguns percalços existenciais como perdas, crises, humilhação, dificuldade financeira, penetra nas entranhas cálidas de um estado de falência emocional, desprazer de viver, isolamento social, pensamentos perturbadores e assim por diante. Ou depressão bipolar, onde há uma flutuabilidade da emoção.
momentos de euforia ou períodos de euforia acompanhado pelo caos de depressão. Imagine, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, um número dramático. A minoria vai se tratar. Talvez nem 1% dessas pessoas vão ser diagnosticadas e se tratarem. E a minoria da minoria vai encontrar um bom profissional de saúde mental que vai estimulá-las a ser autoras da sua própria história, a filtrar estímulos estressantes, a protegerem a sua emoção. E não apenas isso, falamos da depressão, mas eu gostaria também de falar dos outros transtornos. 1 em cada 2 pessoas desenvolverá um transtorno psiquiátrico. Depressão, síndrome do pânico, ansiedades, doenças psicossomáticas, transtorno obsessivo-compulsivo, dependência de drogas e assim por diante. 1 em cada 2 pessoas, mais de 3 bilhões delas. Por favor, olhe para quem está do seu lado. Se não for você, vai ser ela. E eu espero que não seja nenhum dos dois. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu vou falar de algumas ferramentas fundamentais da teoria da inteligência multifocal para que vocês tenham qualidade de vida nessa sociedade altamente estressante. Queridos amigos, infelizmente, ao longo do desenvolvimento das ciências humanas, que se inclui a psicologia, as ciências jurídicas, a sociologia, a psicopedagogia e outras, nós usamos o pensamento à exaustão. Por exemplo, Freud, Jung, Adler, Piaget, Vygotsky, Schopenhauer, Kant, Hegel, Sartre, Merleau-Ponty e tantos outros. Eles usaram o pensamento pronto, tijolo pronto, para produzir teorias sobre a formação da personalidade, as relações sociopolíticas, o processo de aprendizado e assim por diante. Mas eles não tiveram a oportunidade de estudar o próprio tijolo, o pensamento, pelo menos sistematicamente. E isso trouxe graves consequências. Deixe-me explicar melhor para que vocês entendam. A humanidade nunca passou de 800 milhões de habitantes até o século XIX. A fome fazia parte do encalço das sociedades humanas. As celebridades não eram os atores, os esportistas, os cantores. Em destaque eram os agricultores. A celebração das colheitas era algo fenomenal. Por que nós conseguimos dar um grande salto de 800 milhões para 7 bilhões de habitantes em pouco mais de um século? Devido ao avanço das ciências, a revolução na agronomia, na produção de alimentos, processos de contenção de pragas e de trabalho adequado do solo para uma melhor produtividade. E quem foi o grande responsável por essa revolução? Que tipo de estudo? O estudo da unidade básica da biologia. Qual é? A célula. Ter estudado a célula mudou completamente a maneira como nós produzimos alimentos. Ter estudado a célula produziu conhecimentos básicos, todos nós sabemos, para construir moléculas como antibióticos ou vacinas. Imagine que nós não poderíamos estar reunidos num anfiteatro como esse, no passado, porque uma virose causava um desastre. Imagine que uma amigdalite tão simples era passível de morte. O avanço da medicina, das ciências biológicas, das ciências agrárias, ocorreu a partir do estudo da unidade básica da biologia. Mas qual que é a unidade básica da psicologia? Essa é uma grande questão. Eu te pergunto, o que faltou nas ciências jurídicas, na psicologia, na psicopedagogia, que não nos levou a produzir ferramentas para proteger a emoção? Por exemplo, para evitar que centenas de milhões de pessoas desenvolvessem transtornos psiquiátricos, para evitar que as pessoas não caiam nas armadilhas do uso de drogas, para evitar que as pessoas filtrem estímulos estressantes e protejam a sua emoção. Faltou estudar a mais notável unidade das ciências humanas. Qual é? O pensamento. O pensamento.
Infelizmente, os grandes pensadores não estudaram sistematicamente, como eu disse. Estudar o pensamento é estudar o instrumento básico para você amar e odiar, o veículo básico para você acolher e rejeitar, o tijolo essencial para que possamos interpretar, reagir, enxergar, trabalhar perdas e frustrações, contemplar o belo, estabilizar a emoção e aprofundá-la. Estudar o pensamento é fundamental, mas infelizmente, porque os grandes teóricos não tiveram oportunidade de estudá-la, até hoje nós não sabemos como proteger a emoção. Em palestras para profissionais da minha área, em alguns países, eu digo, quem tem seguro? Eu te pergunto, quem tem algum tipo de seguro aqui? Levante as mãos. Ótimo, todo mundo tem um tipo de seguro, de casa, de vida, empresarial. Quem tem seguro emocional? Levante as mãos. Nós nem sabemos que deveríamos fazer seguro emocional. E quais são as ferramentas da teoria da inteligência multifocal que financia o seguro emocional? As ferramentas são clássicas e importantes, mas não foram sistematizadas. Número 1, não sofrer por antecipação. Não fazer o velório antes do tempo. Alguém faz o velório antes do tempo aqui? Muitos de nós chafurdam na lama do que não aconteceu. E quanto mais você pensa no futuro, quanto mais se angustia por fatos que ainda não ocorreram, mais você expande um índice que deveríamos mitigar, diminuir. Índice GEI. Poderiam repetir? Índice GEI? GEEI. Gasto de energia emocional inútil. Quanto mais você se preocupa com os problemas da vida, quanto mais você traz o futuro para infectar o presente, mais você gasta energia emocional inútil, mais você esgota o seu cérebro. Então, não é possível falar em proteção da emoção sem falar do gerenciamento da unidade básica da psicologia. Qual é? O pensamento. Gerenciar pensamentos, dar um choque de lucidez de nossa mente, faz toda a diferença para termos qualidade de vida nessa sociedade altamente estressante. Mas em que universidade nós falamos sobre o gerenciamento dos pensamentos? Essa é a minha crítica à educação mundial. Em Harvard, em Oxford, na USP, em que universidade? Nós falamos de muitos elementos fundamentais na psicologia, na sociologia, na psicopedagogia, mas esquecemos do essencial. Nós, Homo sapiens, a única espécie que pensa e tem consciência que pensa no teatro desta terra, em meio a mais de 10 milhões de espécies, a única espécie pensante, não sabemos gerenciar o instrumento básico que nos torna sapiens. Portanto, é fundamental que você, não importa quem seja, se advogado, se um profissional de contabilidade, um técnico, um promotor de contas, não importa se é um empresário, se é um médico, não importa se é uma criança, se é uma pessoa da terceira idade. Uma das mais importantes tarefas, uma das mais importantes responsabilidades é não sofrer por antecipação e não ruminar mágoas, não ruminar o passado que nos encarcera com as perdas, traições, ofensas, rejeições. Se o eu, todos os dias, no silêncio da nossa mente, o eu que representa a consciência crítica, o eu que representa a capacidade de escolha, o eu que representa a capacidade de gestão da mente humana, não criticar, não confrontar, não discordar, não impugnar cada pensamento perturbador, seja qual for, nós estamos gastando energia emocional inútil. E nós estamos na era da economia. Não é possível ter um planeta sustentável se nós não economizarmos recursos naturais. Não é possível ter uma saúde sustentável psíquica se nós não preservarmos recursos psicológicos, recursos emocionais. Mas não falamos sobre isso. Então, resgatar o passado ou chafurdar na lama do futuro, que acomete crianças, adolescentes e adultos, tem sido um fator
que tem nos encarcerado no único lugar que deveríamos ser livres, tem nos levado... Obrigado. Tem nos levado ao esgotamento cerebral. Número 3. Outra ferramenta que pode, se não gerenciada, nos levar a desconstruir a nossa saúde psíquica, nossa capacidade crítica de pensar, o nosso imaginário, a nossa criatividade, o nosso desempenho socioprofissional. A necessidade neurótica de mudar o outro. Por favor, podendo repetir, ninguém muda ninguém. Eu tenho o poder de piorar os outros, mas não de mudá-los. Quem já tentou mudar alguma pessoa teimosa aqui, levante as mãos. Quem conseguiu? Sinto muito, vocês pioraram as pessoas que estão ao seu redor. Por que que as estratégias que nós utilizamos para mudar filhos, mudar o parceiro e a parceira... meu marido é muito difícil. Tente mudá-lo, que ele vai ficar extremamente difícil. Você tem que mudar a sua estratégia. Quais são as que nós utilizamos, basicamente? Elevar o tom de voz. Toda vez que você eleva o tom de voz, você aciona um fenômeno inconsciente chamado RAM, Registro Automático da Memória. O fenômeno RAM, ele arquiva tudo sem autorização do eu. Se você tem um pensamento lúcido ou estúpido, esse pensamento será registrado, arquivado, independente do eu como líder do teatro da mente humana, porque é um fenômeno inconsciente. Todos os dias, milhares de experiências e informações são arquivadas no córtex cerebral, sem autorização do eu. Nós não sabíamos disso porque não havíamos estudado a unidade básica da psicologia e das ciências humanas, que é o pensamento. O pensamento se registra sem autorização do eu. Se você detesta alguém, sinto muito, ele vai dormir com você. Porque o fenômeno RAM vai registrá-lo de maneira privilegiada, arquivando uma janela traumática que eu chamo de killer. Janela killer é uma janela assassina, não assassina o corpo, mas o volume de tensão é tão grande que assassina ou bloqueia o acesso do eu a milhares de arquivos ou janelas com milhões de informações. Por isso, nos primeiros 30 segundos de tensão, nós cometemos os maiores erros da nossa vida. Palavras que nunca deveríamos dizer para quem amamos. Atitudes que professores jamais deveriam expressar nos focos de tensão para com seus alunos são expressas nos cálidos momentos onde são desafiados, criticados, contrariados. Reações, ideias que os pais jamais deveriam ter diante dos seus filhos são produzidas quando se fecha o circuito da memória. Grave-se isso. Gravem-se isso, por favor. O Homo sapiens deixa de ser sapiens quando entra numa janela traumática e se torna um Homo bios, instintivo, o animal. Guerras são deflagradas, suicídios são cometidos, homicídios são vivenciados e atitudes de violências mil em todo o teatro social, porque nós não conhecemos algumas armadilhas da mente ligada ao processo de construção de pensamentos. Faltou teoria no passado que explicasse esses fenômenos básicos. A melhor resposta num foco de tensão, quando alguém te rejeitar, criticar, excluir, ferir, a melhor resposta, qual é? É não submeter à ditadura da resposta. Não a gigante. A melhor resposta é fazer o silêncio proativo. A melhor resposta é ser fiel à sua consciência, porque quem não é, tem uma dívida impagável consigo mesmo. Já pensou se as crianças, adolescentes, se os pais, professores, os executivos e colaboradores aprendessem a gerenciar os seus pensamentos nesse nível, respeitando as armadilhas da mente? Por que há tanta violência na espécie humana? Por que demos certo no mundo de fora? Eis a era digital, a era da engenharia, da mecânica, da engenharia civil, da ciência da computação. Mas por que nossa história está manchada com tantos vexames, tanto sangue, discriminação, exclusão? Que espécie é essa que é capaz de produzir medicamentos para
salvar vidas e, ao mesmo tempo, armas de destruição de massa. Que espécie é essa que produz celulares, que nos estimula a falar com o mundo, mas não nos leva a falar conosco? Grande parte das pessoas nunca encontraram o mais importante endereço, o endereço dentro de si mesmo. Eu já tratei de pessoas multimilionárias e celebridades internacionais. Eu vi muitos miseráveis morando em palácios. Eram ótimos na sua profissão, ótimos porque tiveram sucesso financeiro, social e esportivo, mas eram carrascos de si mesmos, porque nunca encontraram o mais importante endereço, o endereço dentro de si mesmo. E você precisa encontrar esse endereço, o teu eu, que representa a sua consciência crítica, autodeterminação e identidade, precisa se interiorizar, questionar, perguntar, fazer o silêncio proativo nos focos de tensão. Quando alguém te estressa, decepciona, machuca de alguma forma, não reaja. Você precisa encontrar o único endereço que pode te dar conforto. Quem sou? O que sou? Quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Em que circunstâncias me ofendeu? Quando nós utilizamos a arte da pergunta, que é o princípio da sabedoria na filosofia, e deixamos de reagir, nós aparentemente podemos ser frágeis fora, mas dentro somos gigantes, porque somos fiéis à nossa consciência. E quem é fiel à sua consciência não tem uma dívida impagável consigo mesmo. Mas se não for, vai sempre ter um débito solene com a sua tranquilidade, serenidade, contemplação, prazer de viver, saúde emocional. É por isso que a maioria das pessoas não é digna do poder que tem. O poder os infecta, o poder as apequena, o poder gera necessidade neurótica de controlar os outros. O poder deveria nos fazer servir as pessoas. Uma pessoa verdadeiramente grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes. E eu fico contente de líderes aqui no Tribunal de Contas que usam o poder para servir a sociedade, para transformá-la num ambiente mais agradável, generoso, inteligente e eficiente. Mas nem sempre isso ocorre no teatro político. Há um débito impagável. Muitos deveriam fazer cursos para ter um eu gestor da sua mente. Não adianta, ninguém pode liderar o mundo de fora se não aprender a liderar o mundo de dentro, se não aprender a ser gestor da sua própria psique. Dá para se ter uma ideia que líderes em todas as nações têm um débito muito sério com a autoliderança, a autogestão da sua própria mente. Queridos amigos, veja o exemplo do maior educador da história. Há 2000 anos, um homem, um personagem supervalorizado, que foi estudado pela teologia, mas infelizmente não foi estudado pela psicologia, ele agiu com maestria no foco de atenção. Infelizmente, ele não foi analisado sobre os ângulos das ferramentas que protegem a sua emoção. Certa vez, uma mulher foi pega em flagrante adultério. Aqueles carrascos estavam presos pelas janelas. Killer. Fecharam o circuito da memória. Agiam não como homo sapiens, mas como homo bios. Queriam varrê-la do teatro da existência. Perguntaram qual era o seu veredito. Que respostas ele deu? No mundo todo se sabe essa segunda grande resposta, mas a primeira resposta é não se atrever a expressar ideias num foco de tensão. Senão nós atiramos pedras, mesmo sem intencionalidade. A primeira resposta foi escrever na areia. Ele silenciava por fora e gritava por dentro. Provavelmente indagava: que homens são esses que querem anular essa mulher do teatro da existência sem saber que lágrimas ela chorou, e quais lágrimas que nunca tiveram coragem de ser encenadas no teatro do rosto. Ele gerenciou os seus pensamentos e protegeu sua emoção. Por isso, saiu das fronteiras das janelas fóbicas. Ele abriu o leque da sua mente
E no segundo momento, quando inquirido, ele então deu uma resposta tão fantástica que é o extrato, o topo das ciências jurídicas, da psicologia e sociologia. Ele não impediu o julgamento, porque ele sabia que aqueles homens estavam destinados a assassiná-la. Ele mudou a base do julgamento. Ele disse: tenho coragem de mapear a sua história. Quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra. E quantas vezes nós atiramos pedras nas pessoas mais caras? Quantas vezes nos atrevemos a corrigir um filho quando estamos irritados? Quantas vezes no relacionamento afetivo, quantos romances que nós juramos que jamais se esfacelarão, que jamais falirão e falem, porque não amam com amor inteligente. Não basta amar. De acordo com a teoria que estuda o processo de construção de pensamentos e o eu como autor da história, a inteligência multifocal, é necessário amar com amor inteligente. Senão ele não tem sustentabilidade. Então, quando alguém me decepciona, a melhor reação é não ter a necessidade neurótica de mudar o outro. A melhor reação não é apequenar, não é elevar o tom de voz, porque senão eu provoco o fenômeno a registrar uma janela killer. E se eu comparo, eu também provoco o fenômeno como muitos pais comparam um filho com o outro, como muitos professores comparam um aluno com o outro. E se eu puno, pior ainda, a punição, ela também gera janela killer e não uma janela light que ilumina o eu, que estimula a consciência crítica. Por isso, nós estamos recomendando uma mudança de paradigma nas relações interpessoais, não apenas do Brasil, mas do mundo todo, porque essas mudanças são universais. Quando alguém falhou, quando alguém errou, a melhor resposta, inicialmente, é você se recolher, abrir o leque da sua mente, usar a arte da pergunta. E no segundo momento, valorizar quem erra mais do que o seu próprio erro. Retirá-la da fronteira da janela killer, porque ela vai fechar o circuito da memória, e se fechar o circuito da memória, tudo que você falar vai ser uma invasão de privacidade. Não vai gerar encanto, gentileza, generosidade, reconhecimento das suas mazelas e correção de rotas. Por isso, antes de falar a falha, antes de apontar o erro, eu devo exaltar o ator que falha, considerá-lo mais importante que a sua própria falha. Filho, você é muito importante para mim. Eu te amo. Eu aposto que você vai brilhar na sua história, apesar de você ter falhado, de ter cometido esse e aquele erro. 5 segundos pode mudar uma história para o bem ou para o mal. Lembro de uma professora, quando a menina de 12 anos foi mal nas provas e anteriormente havia desafiado a professora olhou para ela era cheinha, gordinha, falou: gordinha, desinteligente. Gerou uma janela killer ou traumática duplo P, duplo poder. Poder de sequestrar o eu e poder de retroalimentar o núcleo traumático, pensar e repensar constantemente. Cada vez que pensa e repensa de maneira perturbadora, o fenômeno registra, metaforicamente, é como se expandisse um bairro doentio. Esgoto a céu aberto, praças mal iluminadas. E nós não sabíamos disso, porque não havíamos estudado a unidade básica do psiquismo humano, o pensamento. Essa garota teve uma depressão grave. Nunca mais conseguiu ir bem nas provas e era uma brilhante estudante. Porque toda vez que ia fazer a prova, ela resgatava a janela killer da professora, diminuindo ela. E naquele momento, o volume de tensão fechava o circuito da memória. Milhares de janelas não eram abertas. Todo o aprendizado não era acessado. Então ela tinha um baixo rendimento intelectual nos focos de tensão. Desenvolveu uma depressão tão grave que com 18 anos tentou o suicídio. Felizmente, ela não se matou. Se tratou e teve uma evolução saudável. Mas quantas crianças sofrem bullying pelos seus pares e até bullying por professores que não entendem que 5 segundos pode mudar uma história para o bem ou para o mal. Quantos apelidos pejorativos, tão inocentes, aparentemente,
mas que são devastadores, porque exclui, macula, diminui, asfixia. Quantas exclusões. Mesmo pais bons, que são muito intencionados e têm cultura, mesmo profissionais da minha área, podem perder os seus filhos nos focos de tensão. Porque naqueles momentos tem a necessidade neurótica de mudar os outros. Ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Mas podemos contribuir para que eles mesmos se mudem quando nós usamos a capacidade para exaltar. Primeiro é entrar na janela light, saudável, para depois apontar a falha. Aí sim, a nossa atitude se torna inesquecível, se torna uma janela saudável, que vai nos registrar de maneira solene no portfólio da memória de quem amamos. Filhos, parceiro, parceira, colegas de trabalho, amigos e assim por diante. Nós estamos recomendando 3 ferramentas fundamentais para construir relações saudáveis. Ferramentas multifocais. Número 1, ser simpáticos. Número 2, ser carismáticos. Número 3, ser empáticos. Simpáticos, carismáticos e empáticos. Podendo repetir? Vocês estão como meus alunos aqui. Como eu tenho tão pouco tempo e demoro tanto tempo para aceitar um convite, então eu gostaria de levar vocês a repetirem certos dados para que possam gravar, pelo menos minimamente. Os simpáticos distribuem algo precioso. Eles distribuem sorrisos e cumprimentos. Como o Dr. Caldeira aqui, desembargador, que está aqui à nossa frente, ele é extremamente bem-humorado, está sempre sorrindo no caos. Isso preserva a emoção e também estimula as pessoas a viverem de maneira mais suave. Porque a vida é um grande contrato de risco, cujas cláusulas principais não estão definidas. Dr. Beraldo, todos os contratos devem ser muito bem escritos, né? Mas a vida é um grande contrato de risco e as cláusulas não são definidas. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, numa curva imprevisível. Mas sabemos que as pessoas íntimas são aquelas que mais podem nos machucar. As pessoas íntimas são aquelas que mais podem nos ferir. São aquelas que nós temos menos proteção, doamos muito e muitas vezes o retorno vem tão pouco. Então, ser simpático pode neutralizar experiências angustiantes. O simpático distribui sorrisos e cumprimentos. Eles sorriem para os seus filhos. Eles relaxam os seus filhos quando cumprimentam o porteiro do prédio na frente deles, quando cumprimentam o garçom e quando mandam um recado para a cozinheira ou cozinheiro do restaurante, se gostaram da comida. Olha, esteve ótima, parabenize-os por mim. Os filhos vão registrando essa poesia existencial, poesia emocional, e vão formando janelas light. Janelas light. Um ser humano bem-humorado, ele tem muito mais chance de produzir pessoas menos estressadas do que um ser humano rigoroso, radical, tenso. É por isso que eu tenho falado para os intelectuais. Tenho falado nas minhas aulas magnas de mestrado e doutorado, que é um erro achar que intelectual tem de ser fechado, tem de ser encabrunhado, voltado para si, como se não pudesse ter o direito de sorrir, de brincar, de viver de maneira suave no teatro existencial. Por favor, sejam bem-humorados. O eu precisa treinar a emoção. Isso não é um dom genético. Isso é um treinamento sofisticadíssimo. E não adianta achar que a intencionalidade muda a personalidade, porque ela não muda. Uma pessoa impulsiva, bateu, levou, não suporta ser contrariada, ela promete para si, de hoje em diante seria a pessoa mais calma de São Paulo. A pessoa mais relaxada do Tribunal de Contas. Funciona? Por 1 hora, ou menos, ou mais, até que entre em algumas janelas killer e a síndrome do circuito fechado da memória, tão perniciosa, trava o acesso do eu a milhões de dados.
a intencionalidade não é ruim. O problema é que gera uma janela solitária. E usando a metáfora da cidade, uma característica de personalidade só é sustentável se tem um bairro todo. Não basta ter um belo apartamento. Não basta uma pessoa tímida. Por favor, quem tem reações de timidez e segurança, eu sei que é a maioria. Levante as mãos, por favor. Quem sente que tem alguma timidez aqui, levante as mãos. Ó, tem pessoas tão tímidas que nem conseguem levantar as mãos direito. Os tímidos estão entre os melhores da sociedade. Parabéns. Aplaudam vocês, por favor. Mas são ótimos para os outros e não para si. Porque se preocupam demais com o que os outros pensam e falam de si e, consequentemente, perdem a espontaneidade. Então, uma pessoa tímida, ela diz para si, de hoje em diante eu vou ser a pessoa mais espontânea, eu vou falar em público, vou debater as minhas ideias com segurança. Funciona, porque funciona em alguns momentos, porque gerou uma janela light e solitária. Porém, num foco de tensão maior, ou no outro dia, desloque-se o processo de leitura. Imagine que a cidade da memória é milhares de vezes mais complexa que a cidade de São Paulo. Você está num bairro de tensão, irritabilidade, baixo limiar para frustração. Naquele momento, quando alguém te contraria, você reage novamente com timidez, não consegue expressar o que pensa e o que sente. Tal qual uma pessoa impulsiva é capaz de, no momento de contrariedade, de estresse, reagir pelo fenômeno bateu, levou. Então, a intencionalidade produz janelas solitárias que não dão sustentabilidade para a reorganização de habilidades socioemocionais. É necessário produzir bairros, plataformas de janelas. É por isso que 99% das intenções do ser humano mudar a sua personalidade não tem êxito. Promotora, não tem êxito. As pessoas normalmente levam para o seu túmulo os seus conflitos. O Homo sapiens, ele é cheio de intenções, mas o inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. Nós precisamos construir o céu emocional no teatro psíquico. Isso é muito importante. A partir daí, vocês têm de saber que se a sociedade me abandona, a solidão é suportável. Mas se eu mesmo me abandono, ela é intolerável. Grande parte das pessoas se auto-abandonaram. Muitas são aplaudidas, valorizadas, estão no topo da carreira profissional, social e financeira, mas nos patamares mais baixos do prazer, do encanto, da criatividade, da capacidade de proteger a sua emoção, porque se auto-abandonaram. O eu não se interioriza, o eu não dá um choque de lucidez em tudo que o perturba, porque nós não desenvolvemos no passado conhecimento sobre a relação do eu com o pensamento para nutri-lo como diretor do script da nossa história. Dirigimos empresas com milhares de funcionários, dirigimos aeronaves, veículos sofisticados, mas não aprendemos minimamente a dirigir a empresa chamada mente humana, a única que não pode falir. Por favor, sejam engenheiros de janelas light, sejam simpáticos. Treine o seu eu a relaxar-se no foco de tensão. Não queiram ser as pessoas mais eficientes no leito de um hospital. Como eu digo para empresários, não queiram ser os mais ricos de um cemitério. A vida é bela e breve como gotas de orvalho, que por instantes aparecem na mais insidiosa manhã, e se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. Por ser tão breve, devemos vivê-la de maneira altruísta, inteligente e solidária. Devemos vivê-la multifocalmente e não unifocalmente. Estímulo, resposta, ação e reação, bateu, levou. Temos que abrir o leque da nossa mente para ter um eu, diretor do script da nossa própria história. Segunda função para construir relações saudáveis, ser simpáticos. Os simpáticos distribuem algo mais rico que ser carismáticos. Os carismáticos distribuem algo mais rico que os simpáticos. Sorrisos e cumprimentos. Os carismáticos distribuem elogios e promoções. Todos os dias, não perca a oportunidade de elogiar os seus filhos,
o seu parceiro e a sua parceira, não traga apenas flores em datas especiais. É preferível que você não dê flor e não você dê nenhuma joia em aniversários, e você todos os dias faça pequenos elogios. Você está linda, você está belo, puxa que ideia inteligente, que atitude notória. É preferível que você todos os dias seja um engenheiro de janelas light nos solos da memória, do que você queira ser o herói, né, que aplaude em momentos solenes, ou seja, raramente. Romances, relações saudáveis, criatividade, relações profissionais precisam de sustentabilidade. E sustentabilidade precisa de líderes carismáticos que estão sempre promovendo o que as pessoas têm de melhor. Se você precisar elevar o tom de voz para ser ouvido como centenas de milhões de pais, como talvez milhares e milhares ou milhões de professores executivos, alguma coisa está errada. Você é grande fora e pequeno lá dentro. Mas se você for um engenheiro de janelas light, se for um ser humano multifocal, desenvolver a inteligência multifocal, você vai precisar apenas um tom de voz brando, que suas palavras terão um grande impacto, porque foi registrado, desenhado, arquitetado nos solos do córtex cerebral, com janelas light solenes, refletindo que você é uma pessoa carismática, generosa, altruísta, solidária, que aposta tudo que tem naqueles que pouco têm, pelo menos em determinados focos de atenção. Terceira ferramenta que poderia mudar o status quo da nossa espécie: ser empáticos. Os empáticos distribuem algo mais precioso que os simpáticos e do que os carismáticos. Eles surpreendem, eles dizem coisas nunca esperadas nos momentos cálidos, onde o mundo desaba sobre alguém. Eles são capazes de dizer para um filho: o que eu posso fazer para te tornar mais feliz? Para sua esposa ou seu marido: aonde errei e não soube. Eles são capazes de valorizar, de encantar, de mostrar que cada erro não é um ponto final, é uma vírgula para que eles continuem escrevendo os capítulos mais importantes nos dias mais dramáticos da sua história. Os empáticos distribuem a arte de empreender e a arte de encantar. Os simpáticos, eles são respeitáveis. Os carismáticos são admiráveis, mas os empáticos são encantadores. São pessoas surpreendentes, inesquecíveis. Dá para vocês entender que, por mais cultura que nós tenhamos nas ciências humanas, se nós não construirmos relações pautadas pela construção de janelas saudáveis, nós contribuímos muito pouco com os outros. Nós não mudamos ninguém, mas podemos levar eles mesmos, ou as pessoas mesmas, a reciclarem a sua história. Se no exato momento, num foco de tensão, vocês tiverem atitudes solenes, pode ter certeza, desarmarão as pessoas. Eu me lembro que, certa vez, tratei de uma mulher que o seu marido era um carrasco, era um sociopata. Ele puxou uma arma para ela já na lua de mel. Conquistou a obediência, mas perdeu o seu amor. 15 anos se passaram. Era como que uma escrava. Ele era rico, ela era pobre em relação à situação financeira dele. Quando me procurou com essa queixa, cabisbaixa, desanimada, o eu não era autor da própria história, não tinha liberdade para expressar suas ideias, completamente inibida e bloqueada, aos poucos eu levei ela, em primeiro lugar, a gerir a sua mente para desenvolver estratégias para se relacionar de maneira mais inteligente com seus filhos e com seu marido, e a partir daí tomar as atitudes necessárias de ficar ou abandonar a sua relação. A minha tarefa como profissional é levar as pessoas, não é mudar as pessoas, mas levá-las a elas mesmas a decidirem os seus próprios caminhos. E ela resolveu investir no seu marido.
E aos poucos ela deixou de ser uma escrava para ser diretora do script da sua história. E ele não suportou na fase inicial. Ficou profundamente irado, mandou investigá-la e descobriu o que estava tratando. E não teve dúvida, entrou no meu consultório, no horário que não tinha ninguém, sentou na minha frente, puxou uma arma e falou: eu mato quem atravessar o meu caminho. E mata até meus filhos, se for necessário. Que atitude vocês tomariam para salvar a sua pele? Ele estava preso por uma janela, killer, desenvolveu a síndrome do circuito fechado da memória. E muito importante vocês entenderem essa síndrome. Síndrome, de novo, do circuito fechado da memória. Nos primeiros 30 segundos de tensão, o Homo sapiens se torna Homo bios. Ele não reage, ele não raciocina. E naquele momento, quando alguém puxa uma arma, você sabe que não está um ser humano complexo, lúcido e coerente. Naquele momento, ele fechou a janela da memória. Ele vai reagir como um ser humano violento, agressivo, como um animal. Então, a melhor resposta é, primeiramente, você não dar resposta. Em segundo lugar, você tem de surpreender, não diminuindo, nem mostrando temor, porque se mostrar temor, o algoz se torna um carrasco. Se diminuir, ele reage e parte com violência. Então, o que eu fiz? Eu falei para aquele homem: como pode uma pessoa tão inteligente como o senhor precisar de uma arma para expressar suas ideias? Subliminarmente, eu valorizei aquele ser humano violento. Ele saiu da fronteira da janela killer, guardou a sua arma e começou a chorar copiosamente. E a partir daí, ele aceitou fazer um tratamento e eu ajudei, e ele mudou o status quo da sua história. Deu um bocado de trabalho, ele recaía, ele tinha múltiplas janelas killer, não apenas num bairro. Quando a pessoa tem uma doença crônica, por que recai? Por que recai com o uso de drogas? E muitos profissionais de saúde mental não sabem. Por que recai nas crises depressivas, quando tem uma depressão arrastada, uma síndrome do pânico durante anos? Porque os traumas não estão localizados apenas numa região do córtex cerebral. Estão em múltiplas regiões. E cumpre ao profissional de saúde mental que entende o funcionamento da mente a partir da construção de pensamentos, preparar até o seu paciente para recair-se e não se punir. Mas, pelo contrário, retomar o processo, porque a autopunição, a autoagressão pode fazer com que todos os fantasmas da mente humana asfixie, assombre novamente e controle a psique. Infelizmente, os profissionais de saúde mental, muitos deles, precisam ser treinados, equipados, educados para levar os seus pacientes a entender as armadilhas da mente humana. Há muitas armadilhas dentro de nós. Reitero, o fenômeno RAM vai arquivando na grande cidade da memória. E nós temos que aprender a ter tolerância, generosidade, nós temos que ter um romance com a nossa própria história, caso contrário, infelizmente, nós perpetuamos as nossas mazelas e misérias. Queridos amigos, é fundamental entender que precisamos economizar energia emocional. Então, vamos lá. Não sofrer por antecipação e nem ruminar o passado, não resgatar mágoas, dar um choque de lucidez, entender que ninguém muda ninguém, não ter a necessidade neurótica de mudar os outros, desenvolver a arte do carisma, a arte da simpatia, do carisma e da empatia para construir relações saudáveis. E também é fundamental gerenciar os pensamentos, em destaque a síndrome do pensamento acelerado. Com muita humildade mesmo. Eu desenvolvi uma das poucas teorias mundiais que estuda esses fenômenos ao longo de mais de 25, hoje já são 30 anos, e que estuda o processo de construção de pensamentos, o processo de formação do eu como autor da história, e o processo de gestão da emoção, o processo de formação de pensadores, bem como os papéis conscientes e inconscientes da memória. A teoria da inteligência multifocal, não foi fácil produzi-la, até porque nós não valorizamos cientistas e nem a produção de ciência básica no país.
mas como a doutora Cristiane mesmo disse, eu fico muito feliz com as suas palavras e a sua inteligência. É o Brasil também contribuindo com o Teatro das Nações, com um conhecimento tão importante. Eu tive o privilégio de lançar o programa Free Mind nos Estados Unidos e disponibilizá-los para o mundo, que talvez seja o primeiro programa, um dos poucos programas mundiais de prevenção de transtornos psíquicos para adultos, e disponibilizei gratuitamente para todos os povos fazerem cópias em inglês, em chinês, em francês e assim por diante. É um programa que está rodando o mundo, inclusive no Japão, e também, quando dei conferência em Israel, eles estão muito interessados em aprender todas essas ferramentas, porque sabem das armadilhas da mente numa situação de conflitos como ocorre no Oriente Médio. O eu como gestor da emoção, o eu como protetor dos pensamentos, o eu como reeditor do filme do inconsciente, o eu como diretor do script da nossa própria história. A teoria da inteligência multifocal aborda esses fenômenos, e ela não apenas destacou o desenvolvimento da síndrome do circuito fechado da memória, mas também nela eu fiquei muito claro que é uma outra síndrome chamada síndrome do pensamento acelerado. Quem já ouviu falar dessa síndrome, por favor, levante as mãos. Que bom, uma grande parte aqui já ouviu falar. Eu tive o privilégio de descobri-la e a infelicidade de saber que ela devastou todas as idades. Na era digital, infelizmente, a grata infelicidade é que nós desenvolvemos uma hiperconstrução de pensamento não gerenciada pelo eu, que gera um esgotamento cerebral, um gasto de energia completamente inútil. Não apenas em relação à ruminação do passado e do futuro, mas a uma hiperconstrução em relação ao processo de leitura da memória, principalmente a partir de um fenômeno inconsciente que eu chamo de copiloto do eu, chamado autofluxo. Não apenas o eu constrói pensamentos, hoje nós sabemos que o ser humano é muito mais complexo do que se imaginava no passado. Além do eu, há 3 fenômenos que lê a memória sem autorização do eu. O primeiro fenômeno é a janela da memória. O segundo fenômeno é o gatilho da memória. Nesse exato momento em que estou falando com vocês, o gatilho está sendo disparado e abrindo milhares de arquivos, e vocês entendem cada verbo que eu conjugo espacialmente, cada palavra, cada comportamento, cada reação, segundo a sua própria interpretação, obviamente. Esse gatilho e a janela são fenômenos inconscientes que atuam no primeiro ato do teatro mental. O primeiro ato do teatro mental não é de responsabilidade do eu. O primeiro ato é produzido por fenômenos inconscientes. Isso torna a nossa espécie extremamente complicada e complexa. Tão complexa que, quando nós não temos problemas, nós os criamos. Por exemplo, uma pessoa que vai assistir um filme de terror. Eu falo para ela, olha, você não vai sentir medo, porque por detrás de cada cena existe um diretor, alguns câmeras, maquiadores, e eles treinaram o ator várias vezes, e algumas vezes até criticaram. Ninguém vai ter medo da sua reação. Faz algo mais terrível, mais dramático. Ok? Promete que não vai sentir medo? Claro, prometo que não vou sentir medo. Agora estou claro. Aí boto ela numa sala escura e vou monitorando ela. Quando a porta range, quem entra em primeiro lugar? O eu ou os fenômenos inconscientes? Fenômenos conscientes, como eu disse, quais são? Gatilho e janela da memória. O gatilho dispara em milésimos de segundos. É assim que as pessoas desenvolvem fobias. Ela sabe que o elevador é um instrumento seguro de transporte. Quando entra um elevador e se tem claustrofobia, detona o gatilho, abre uma janela killer, o volume de tensão bloqueia milhares de arquivos, o eu não tem acesso àqueles fenômenos para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. É por isso que as pessoas têm fobia social, medo de falar em público. Diante do espelho, fala todo o discurso com muita desenvoltura. Quando vai levantar na plateia, os fantasmas que estão nos porões da mente, as janelas que ele detona o gatilho, abre essas janelas e sequestram o eu. Todo ser humano tem um potencial incrível para construir projetos, executar sonhos, libertar o imaginário, ser empreendedor, proativo, antecipar aos fatos. Mas, infelizmente, há muitas armadilhas ligadas ao primeiro ato do teatro mental.
gatilho e janelas. E nós não sabíamos que somos tão complexos, como eu disse, por vezes complicados. Por favor, entendam que os maiores inimigos não estão fora do ser humano. Os maiores inimigos do ser humano estão dentro deles. O eu tem de saber que a sua maior responsabilidade não é brigar, atritar, conflitar com o outro, mas abrir as janelas da memória para encontrar informações, para dar respostas notáveis. E, sinceramente, nós não fazemos isso. Imagine numa sala de casa, uma mãe lendo uma revista de modas, um pai vendo um filme de Hollywood, cujo bandido tem que ser morto ou preso, ninguém sabe por quê. Sua história não é revelada. De repente aparece um personagem estranho, uma barata. Quem vê primeiro? Preconceito. As mulheres, na minha opinião clara, representam o sexo forte. São mais amáveis, inteligentes e altruístas que os homens. E nós deveríamos aplaudi-las. Por favor, só tome cuidado com o cartão de crédito. Porque vocês são pressionadas no sistema capitalista a consumir muito e, às vezes, compensar a ansiedade no consumo, que gera mais angústia, ansiedade e gera mais compulsão pelas compras. Bom, mas vamos colocar nessa história que a mulher tem fobia de barata. Por que as mulheres desenvolvem mais transtornos emocionais que os homens, em média? Porque elas se entregam mais, se doam mais, amam mais, de um modo geral, dirigem melhor seus carros. Mas todo soldado que está no fronte da batalha, frequentemente, é mais fácil alvejado. Por isso que as mulheres estão sujeitas a um pouco mais de transtornos do ponto de vista estatístico na psiquiatria. Bom, a mulher viu a barata e dá um grito estridente e quase mata de infarto o marido. Ela fechou o circuito da memória e o marido fechou o dele. Fica 1 minuto em transe. Não sabe se está ocorrendo um ataque terrorista. Depois de 1 minuto, ele vê a esposa em cima do estofado gritando: mata aquela bandida. Mas só tinha um bandido aonde? No filme. E aquele homem há muito tempo não acerta o alvo de nada. Mas pega o seu sapato e com a maior fé do mundo atira e a barata se desvia. Pega o outro sapato, atira e se desvia. Claro, a barata tem mais qualidade de vida que ele. Faz exercício todos os dias. Enquanto ele reclama da vida, do governo, do dólar. Bom, aí a esposa lhe dá o golpe fatal. Conhece essa palavra? Você não resolve nada nessa casa. Aquele homem começa a entrar nos porões killer. Matar aquela barata é uma questão de vida ou morte. Vocês já viram um homem correndo atrás de uma barata? Que coisa ridícula. Parece uma guerra dentro de casa. Janelas, killer. Fechamento da memória e o eu não atua mais como uma pessoa lúcida e coerente. Depois de 10 minutos de luta infernal, a barata morreu. Morreu de estresse. Cuidado. Estresse pode causar de infarto a câncer. Eu estou ligado a pesquisas, inclusive internacionais, a prevenção de câncer, e nós estamos preocupadíssimos com o alto índice de tumores cancerígenos. Quando eu me formei na Faculdade de Medicina, na década de 80, 1 em 20 pessoas o desenvolviam. Nós esperávamos que no século XXI, controlando fatores exógenos, tabagismo, alcoolismo, pesticidas, poluição ambiental, esse número seria muito mais generoso, 1 para 100. Sabe quanto nós estamos? 1 para 4, 1 para 5. E eu tenho falado para pesquisadores, nós temos que levar em consideração também, não apenas os fatores genéticos e os fatores exógenos, que uma mente estressada, cujo pensamento é hiperacelerado, cujo pensamento é egoísta,
o eu não administra, também pode estar no desencadeamento ou na evolução de células egoístas que se multiplicam sem nenhum controle. Célula cancerígena. Então, tenham um caso de amor com a sua qualidade de vida. Não deixe sua mente solta. Tua responsabilidade é administrá-la. Bom, no caso dessa barata, ela morreu de estresse. A esposa olhou para o marido e nunca o viu tão lindo desde a época da lua de mel. Ela se aproxima dele e ele, meio sem jeito, não sabe o que está ocorrendo. E ela lhe diz: você é meu herói. E ele fala: você pode contar comigo que eu sempre te protegerei. Ele dá um beijo hollywoodiano. Moral da história: e foram felizes para sempre, até que outra barata ou outro estímulo estressante participe do teatro das relações interpessoais daquela casa. Queridos amigos, esquecemos de alguém? Da criança. Havia uma criança de 4 anos de idade que contemplou todas aquelas reações superdimensionadas. E o fenômeno RAM registrou de maneira privilegiada, gerando uma janela altamente traumática ou killer. Nunca mais aquela barata vai ter, ou as baratas terão alguns centímetros. A partir de agora serão monstros. A partir de agora serão dinossauros. É assim que se formam as fobias, um arquivamento superdimensionado em relação ao comportamento aparentemente inofensivo das pessoas ao nosso redor. Nas demais espécies, as fobias, o medo é instintivo genético. Na espécie humana, ele é completamente aprendido, assimilado, copiado. Por isso, pessoas obsessivas têm tendência a gerar filhos também com mania. Pais tímidos têm tendência a gerar filhos tímidos, embora sempre haja exceções. É muito importante nós observarmos o que está ocorrendo em nossa mente e observarmos que estamos sendo observados, mais do que imaginam. Os nossos colegas de trabalho, os nossos cooperadores, estão fotografando não apenas o que nós comentamos de maneira visível, comentando de maneira dialética e lógica, estão observando nossos comportamentos subliminares. É muito mais o que nós não falamos e expressamos que influencia os outros do que as palavras lógicas e unifocais. O comportamento multifocal pode determinar, para o bem ou para o mal, um pool de janelas que libertam ou sequestram o eu das pessoas. Síndrome do pensamento acelerado. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, pensar demais é uma bomba contra a saúde psíquica, a criatividade, as habilidades socioprofissionais. Infelizmente, são os excessos da vida moderna que causam a síndrome SPA. Excesso de informação. No passado, o número de informações dobrava-se a cada 200 anos, hoje dobra-se a cada 1 ano. Excesso de atividade, excesso de preocupações, excesso de trabalho, excesso de uso de celular, excesso de internet e assim por diante. Uma criança de 7 anos de idade, pasmem, tem mais informações hoje do que o imperador romano tinha no auge de Roma. Uma criança de 9 e 10 anos de idade provavelmente tem mais informações hoje do que os grandes filósofos da Grécia Antiga. Xenófanes, Parmênides, Zenão de Eleia, Sócrates, Platão, Aristóteles e assim por diante. O excesso de informação que vem da televisão, que vem da internet, que vem dos celulares, dos games e assim por diante, registra-se através do fenômeno RAM, alargando o centro da memória ou memória de uso contínuo. Você, quando
precisa, aqui na cidade de São Paulo, comprar um medicamento, no máximo vai em 1, 2 ou 3 farmácias. Aqui deve ter alguns milhares de farmácias. Já pensou se tivesse que ir em todas elas para decidir um medicamento? Isso demoraria dias ou meses. Você poderia comprometer a sua saúde. Eu estou usando a metáfora para entender que você tem um centro de circulação. Nós também temos um centro de circulação na memória, no qual utilizamos informações para construir cadeias de pensamentos, ideias, debates, trabalhar, reagir, interpretar e escrever. Só que, devido ao excesso de informação na atualidade, aumentamos esse centro. E, em destaque, nas crianças e adolescentes, produzimos um volume de pensamentos devido a esse excesso de estímulo, numa velocidade, numa quantidade jamais vista na história. Se vocês forem nas escolas, as melhores escolas particulares, ou nas melhores escolas públicas, e perguntarem para as crianças e adolescentes se eles têm sintomas da síndrome SPA, vocês ficarão pasmados. Pasmados. Eu vou fazer algumas perguntas aqui em relação à síndrome do pensamento acelerado. Vocês irão às lágrimas. Nós vilipendiamos a infância das crianças. Como eu disse no Supremo Tribunal Federal, nós assassinamos a infância das crianças no mundo todo. E consideramos os pequenos como gênios. Olha como ele é esperto, como usa celular, como responde. Só que o gênio na adolescência desaparece, ou na vida adulta desaparece frequentemente. Quando você coloca num foco de tensão, numa situação de desafio, diante das lágrimas e perdas, não sabe o que fazer com o caos. Trabalho intelectual escravo. Crianças têm 1000 cursos, só não sabem ser crianças. Só não sabem se aventurar como adolescente, para elaborar, para lidar com dificuldades, para se interiorizar, para trabalhar perdas e, consequentemente, utilizá-las para desenvolvimento de habilidades fundamentais não cognitivas. Por isso que desenvolvi o programa Escola da Inteligência, para apoiar não apenas escolas do Brasil, mas de todo o mundo, para levar essas ferramentas para que os filhos da humanidade possam ter mais condições de proteger a sua emoção, gerenciar pensamentos, colocar-se no lugar do outro, pensar antes de reagir. Com personagens lúdicos, por exemplo, uma onça, Sassá nervosa, uma oncinha que quer tudo na hora, não sabe ouvir não, mas que é determinada, que sabe o que quer. Tem características saudáveis e não saudáveis. As saudáveis são reforçadas, as não saudáveis são trabalhadas, como uma oportunidade única para que gerencie pensamentos. E nós estamos usando em orfanatos, em jovens em situação de risco, e queremos usar cada vez mais para que todas as crianças e adolescentes tenham chance de utilizar essas ferramentas para sobreviverem numa sociedade altamente estressante, altamente informativa, mas que não trabalha as funções não cognitivas de maneira solene. As funções cognitivas, memória, raciocínio, pensamento, percepção, todas as escolas trabalham e deveriam trabalhar cada vez mais. Ensino de matemática, química, história, geografia. As funções cognitivas são importantes, mas as funções não cognitivas, elas são hiperrelevantes. Pensar antes de reagir, colocar-se no lugar do outro para prevenir sociopatia, proteger a emoção, gerenciar pensamentos, resiliência, fazer do caos oportunidade criativa. Mas as funções não cognitivas, infelizmente, não têm sido trabalhadas no teatro da sala de aula. E isso é uma grande perda. Como eu disse, nós aumentamos em 40% o índice de suicídio entre jovens de 10 a 15 anos. E a cada 40 segundos uma pessoa se mata ou morre pelas próprias mãos, no mundo todo. E a cada 4 segundos uma pessoa tenta o suicídio. E nós temos de entender por que na era do lazer, como eles disse, estamos falindo a emoção. Porque esquecemos que a emoção tem sustentabilidade a partir daquilo que o dinheiro não compra. Nós temos que falar das nossas lágrimas para os nossos filhos aprender a chorar as deles. Temos que falar dos nossos fracassos, das nossas perdas, cruzar a experiência, dar o capital mais importante que o ouro, que todo o dinheiro do mundo,
o capital das experiências. Fale das suas crises, das suas derrotas, pelo menos algumas que são passíveis de serem contadas, para quem você ama, para que os seus filhos entendam que ninguém é digno do pódio, senão utilizar as suas derrotas para alcançá-la. Quando nós transferimos o capital das experiências, nós formamos um tipo ou um grupo de janelas light poderosas. Duplo P, poder de libertar o eu e poder de retroalimentar a experiência. Mas, infelizmente, nós somos manuais de regras, manuais de comportamentos e de ética, e quem é apenas um manual exterior está apto para lidar com máquinas, mas menos apto para formar pensadores. Eu lhes peço, como eu tenho pedido em mais de 70 países que eu sou publicado, por favor, há um mundo a ser explorado dentro de você. Com todas as dificuldades, com todos os seus erros, com todos os seus momentos de angústias, humor depressivo, cada tropeço, cada dia dramático não deve ser minimizado. Ele deve ser valorizado, porque é o que te fez ser quem é. São as raízes de uma árvore que nós não observamos, que sustenta todas as flores, toda a copa, todo o prelúdio. São os alicerces dessa nobre casa que ninguém vê, a parte mais suja que sustenta esse edifício. São as características mais doloridas da nossa experiência que sustenta a nossa personalidade. E os pais no mundo todo estão dando produtos, aparelhos, colocando uma televisão no quarto, estão dando presentes e esquece de dar o melhor de todos os presentes, o seu próprio ser, a sua própria história. Os romances, 80% deles não duram 10 anos. Começaram no céu do afeto e terminam no inferno dos atritos, porque eles não sabem se humanizar, trocar experiências, falar deles mesmos, chorar um por outro. E para ter sustentabilidade, qualquer tipo de relação precisa de humanidade, capital das experiências. Precisa de uma inteligência não unifocal, mas multifocal. Vou fazer um teste aqui, rápido, como está a sua qualidade de vida em relação à síndrome do pensamento acelerado. Gostaria que vocês relaxassem na sua cadeira, na sua poltrona, posicionassem suas pernas e braços em posições confortantes, respirem profundamente, sorriem. Parabéns, vocês da plateia de cima estão bem comportados. Sorriem mais, por favor, porque o caso é de chorar. E, antes que vocês desanimem, eu quero dizer, se estão estressados, se estão com a síndrome do pensamento acelerado, vocês são normais. Porque o anormal seria se vocês levantassem pela manhã, abraçassem as árvores e conversassem com as flores. Parassem em alguma praça e contemplassem os jardins de São Paulo. Quem acorda cansado, levante as mãos, sejam bem honestos. Uma plateia de cansados. Dores de cabeça, dores musculares, irritabilidade. Vou tomar um pouco de água aqui. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas, levanta bem as mãos. Vou tomar mais um pouco de água aqui, vocês não reparam. Não é que elas sejam lentas, é que vocês são rápidos demais. Acompanhá-los não é fácil. Quem tem uma dificuldade de sono, levante as mãos aqui, sejam sinceros. Sono ruim. Sono, olha quanta gente. Sono, olha quanta gente. O sono é o motor da vida. Você pode brigar com o mundo e sobreviver, mas se brigar com a sua cama, não há como sobreviver. Não levem trabalho para casa, discorde, confronte de cada pensamento perturbador. Se você não conseguir dormir, por favor, a cama é o pior lugar para insônia. Vai sentar no sofá, não liga a televisão, vai ler um livro, vai ler uma coisa, algo relaxante, para induzir o sono. E se de qualquer maneira você não conseguir dormir, por favor, conte a sua respiração. Não conte carneirinhos, não funciona.
Mas conte a sua respiração. Se você contar até 10, você vai perceber que você vai começar a relaxar. É difícil contar até 10, sabia? Porque nós vamos desviar para outro pensamento. Contar até 20 é muito mais difícil ainda. Porque a nossa mente é sempre bem hiperativa, bem intensa. Mas treine fazer da sua cama um local sagrado, dos seus finais de semana, um ambiente inviolável. Gaste tempo com aquilo que o dinheiro não compra. E invista nesse ser humano mortal. Mas muito importante que talvez você tenha deixado num lugar indigno da sua agenda, você mesmo. Com todos esses sintomas, você não está em primeiro lugar na sua agenda. Você pode ser um ótimo profissional, um brilhante profissional, mas tem sido carrasco de si mesmo. Essa sintomatologia toda é um reflexo solene de que precisam ter um caso de amor com a sua qualidade de vida. Mais uma pergunta, se me responderem coletivamente, vou encaminhá-los um mês para um hotel fazenda, pagos pelo Tribunal de Contas. Brincadeira à parte, mas sério. Levante bem as mãos. Quem tem déficit de memória ou esquecimento? Levante bem as mãos. Bom, eu vou tomar mais água aqui, porque quem não levantou as mãos é porque se esqueceu de levantá-las. E não procure um médico, para esse sintoma, porque provavelmente ele está esquecido também. Em palestras que dei para a classe de médicos, inclusive no CRM aqui em São Paulo, tinha que internar quase todos os meus colegas. Em palestra que dei nas 50 empresas psicologicamente mais saudáveis, tinha que internar quase todos os executivos. Eram empresas notórias, mas eles não eram ótimos para si. Não tinham ferramentas para proteger a sua emoção e nem gerenciar pensamentos. Por favor, para gerenciar pensamentos eu vou dar algumas ferramentas fundamentais, que inclusive nós estamos introduzindo na grade curricular uma aula por semana nos programas que nós temos desenvolvido, como eu disse, a Escola da Inteligência, e vamos às lágrimas ao ver os resultados rápidos. Tanto para proteger o agredido, quem sofre bullying, quanto para quem é o agressor, quanto para os jovens que precisam desenvolver habilidades solenes, como pensar antes de reagir, colocar-se no lugar do outro e assim por diante. Bom, essas ferramentas vou disponibilizar para vocês também. Número 1, técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar. Podendo repetir? Duvidar. A dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia, a crítica na psicologia e a determinação estratégica na área de recursos humanos. Todos os dias, no silêncio da sua mente, você tem de fazer uma faxina na sua mente, faxina na sua psique. A cada quantas horas, em média, nós tomamos banho? A cada 24 horas? Claro, tem pessoas que não gostam muito de banho. A cada 2 ou 3 dias. Na Europa, tem pessoas que tomam a cada 1 semana. Eu já tive pacientes que tomavam 40 banhos por dia. Entravam no banho, se lavavam, se enxugavam, sentia que a toalha estava suja. Qual o fenômeno que entrava em cena? Gatilho da memória, abria uma janela, que fechava o circuito, tinha que voltar ao ritual. Por isso, transtorno obsessivo compulsivo. Agora vocês entenderam os mecanismos. Bom, a faxina é importante principalmente porque, além do gatilho e da janela, há um outro fenômeno chamado autofluxo. Ele lê a memória milhares de vezes, produz um cinema ininterrupto, inclusive no sono, quando gera os sonhos, personagens, ambientes e circunstâncias. Esse fenômeno autofluxo mantém o fluxo de imagens mentais, ideias e pensamentos, para gerar a maior fonte de entretenimento. Quando ele falha, nós vamos ter aquelas pessoas que têm todos os motivos para serem felizes e são tristes. Conhece pessoas assim? Todos os motivos para aplaudir a vida, para aplaudirem a vida, mas são angustiadas, reclamam de tudo e de todos, vivem miseravelmente. O autofluxo é um fenômeno fundamental. Libertar o imaginário, inspirar, sonhar, construir projetos, deveria fazer parte do portfólio do autofluxo. Mas, infelizmente, o autofluxo, esse fenômeno inconsciente, esse copiloto, e nós temos que tomar cuidado com alguns copilotos, tá certo? Esse copiloto pode fazer a aeronave mental ir à bancarrota.
porque ele pode dominar o eu, se plantar em determinadas janelas killer e produzir pensamentos continuamente angustiantes, perturbadores, aterradores. Então, a técnica do DCD é muito importante. Você, no silêncio da mente, duvida de cada pensamento perturbador. Você duvida do controle do medo. Você usa a sua própria inteligência para criticar cada angústia e cada ansiedade. Não submeter, não ser um servo das suas mazelas emocionais. Você determina estrategicamente. Duvidar, criticar e determinar são ferramentas preventivas. Eu tenho plena convicção que se essas ferramentas fossem utilizadas pelas crianças e adolescentes no mundo todo, nós teríamos uma massa de jovens que se tornariam pensadores, com consciência críticas, poderiam mudar o traçado da história, pelo menos da sua própria história. Mas do jeito que nós estamos indo, eles estão entrando numa sociedade altamente competitiva, uma sociedade que está sempre em constante mudança, bombardeada com estímulos, completamente despreparada para lidar com perdas e frustrações. Nossos filhos são atirados nas covas dos leões sem estar preparados para domesticar os seus fantasmas. Eu vou às lágrimas ao saber que na psiquiatria e na psicologia nós esperamos as pessoas adoecerem para depois tratá-las. Nós precisamos urgente de cientistas no mundo todo que estabelece as bases das ferramentas, produzem conhecimento para proteger a emoção e para gerenciar pensamento. Duvidar, criticar e determinar, essa técnica, ela é poderosa. Eu não sei dizer quantas pessoas preveniram os suicídios. Talvez foram centenas e milhares com as minhas obras, com os cursos e treinamentos. Por exemplo, o Walter presenciou a viva voz, estava dando uma conferência numa tarde em Guarujá, e lá tinha uma plateia muito grande. As pessoas, mesmo numa tarde, se arriscaram a ir a uma conferência sobre saúde emocional. Depois da conferência, eu estava autografando os livros. Entre as pessoas que eu estava autografando, 5 delas vieram me abraçar, chorando, não de tristeza, mas de alegria, porque iam tentar suicídio e utilizaram essas ferramentas para prevenção. Uma das pessoas era uma senhora. Ela disse que o dia que me encontrasse, ela me abraçaria minhas pernas. Eu falei, longe disso, porque eu sou crítico ao culto à celebridade. Claro, abraçar, tirar fotos é maravilhoso, mas o que as pessoas fazem no teatro social, da noite para o dia, um esportista, um ator, se torna uma pessoa famosa sem valorizar, se torna um ícone sem valorizar os verdadeiros heróis, que são os professores, os trabalhadores, os enfermeiros. Vocês aqui do Tribunal de Contas, aqueles que estão no anonimato, têm uma grandeza solene, mas infelizmente a mídia, ela distorce a realidade, valoriza uma pequena minoria em detrimento da grande maioria. Bom, eu falei, por favor, jamais você deveria fazer isso. Por quê? Porque eu já tinha feito vários tratamentos, eu ia realmente me matar, mas felizmente li alguns dos seus livros e aprendi ferramentas para ter um eu autor da minha própria história. Eu não sou submissa à minha angústia e ansiedade. Ela continuou o tratamento, mas paralelamente utilizou ferramentas que são preventivas, mas ela atuou também para administrar os seus pensamentos e emoções. Por favor, em cima disso, eu lhes digo, não sejam tolerantes com o humor depressivo e com pensamentos perturbadores. Com todas as pessoas, vocês têm de ser tolerantes, solidários, generosos, como eu lhes disse, simpáticos, carismáticos e empáticos. Mas aqui dentro, com todo o lixo emocional, com todas as emoções perturbadoras, sentimento de culpa, autopunição, angústia, ansiedade, humor depressivo, pessimismo, o teu eu pode e deve, todos os dias, impugnar, discordar, confrontar, ou seja, duvidar, criticar e determinar, com a sua própria capacidade. E se ensinar os seus filhos e os seus amigos a fazerem isso, vocês estarão fazendo um grande favor, como digo no livro, em livros como O Futuro da Humanidade, O Vendedor de Sonhos e Felicidade Roubada, onde eu toco nesses assuntos e só para compartilhar uma alegria com vocês, são livros que serão filmados daqui para frente. Outra ferramenta importante, mesa redonda do eu. O DCD você faz emergencial, quando está no foco de tensão. A mesa redonda do eu você faz fora do foco de tensão. O DCD você faz quando está numa janela killer.
A mesa redonda do eu é quando você não está na fobia, quando você não está no sentimento de autopunição, angústia, ansiedade, quando você não é decepcionado, frustrado por ninguém, você está no estado de bonança, calmaria. É nesse momento que você tem que treinar para a paz. Você tem de ser um coach emocional. Você vai treinar o seu eu a registrar janelas light ao redor do núcleo traumático. Por exemplo, se você é tímida, naquele momento em que você não está sendo ameaçada, não está numa situação, num trabalho em equipe, ou vai falar em público, naquele momento você deve fazer a mesa redonda do eu. E perguntar, se questionar, por que sou escravo do que os outros pensam e falam de mim? Por que não sou livre? Por que não falo o que penso? Por que não sou autor da minha própria história? Queridos amigos, quando você impugna, discorda, confronta, você dialoga com seus fantasmas emocionais, o que acontece é que várias janelas light serão plantadas, formando um núcleo saudável, solene. Quando você estiver na situação pública, quando você estiver numa situação de estresse social, você vai entrar, vai detonar o gatilho, abrir uma janela killer, mas paralelamente, vou usar a figura do bairro, tem um bairro saudável, onde é muito mais fácil você abrir arquivos para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Bom, eu tenho muito que falar com vocês, mas infelizmente o tempo já foi. Vocês querem que eu continue falando? Então, eu vou falar a última coisa. Vocês devem gerenciar os pensamentos, principalmente as mulheres, para entender que beleza está nos olhos de quem vê. Beleza não pode ser vendida, comprada ou comparada. Mas nós não estamos apenas assassinando a infância das crianças, mas assassinando a autoestima das mulheres no mundo todo, do ser humano em geral, mas em destaque das mulheres. Nós usamos mulheres magérrimas, esquálidas e desnutridas para vender produtos e serviços, sem saber que há um fenômeno arquivando tudo. Qual fenômeno? Fenômeno RAM, registro automático da memória, produzindo janelas. Depois de centenas de imagens que vêm da indústria da moda, da televisão, Hollywood. Hollywood discrimina as mulheres? Vocês já viram um par de gordinhas, cheinhas, fazendo romance? Só comédia. Se tem cheinhos, comédia. Shrek, comédia. Entra-se, depois de centenas de imagens ou milhares de imagens, entra no inconsciente coletivo um padrão tirânico de beleza, gerando o maior assassinato da autoimagem e da autoestima de todos os tempos. Mensagens subliminares socialmente aceitas. Antigamente, as mensagens eram proibidas, subliminares. O filme, para dar ideia de movimento, precisava de 20 fotos por segundo. Uma foto de um produto entrava-se, um corpo estranho, não se percebia, mas o espectador ia comprar, porque detonava o gatilho, abria a janela e ele ia comprar o produto. Comprometeu o direito solene da individualidade e de escolha do consumidor. Agora, nós mudamos a roupagem. Modelos magérrimas e doentes vendendo produtos e serviços. Eu te pergunto, só entra o produto ou entra modelo também no processo? Na mesma janela. Gerando não apenas a necessidade do celular, da joia e do perfume, mas também, subliminarmente, o mesmo padrão tirânico de beleza. Seus filhos e as suas filhas já estão em desvantagem enorme. Mesmo modelos com todo aquele padrão, porque não tem exatamente a dimensão do nariz, do busto, da face, das outras modelos, também entram num processo autodestrutivo. Aliás, muitas apresentam quadros de depressão grave, anorexia e bulimia. Há 70 milhões de pessoas no mundo desenvolvendo transtorno alimentar. Bulimia, anorexia, vigorexia. Sabe aqueles jovens que malham nas academias e tomam anabolizantes? Necessidade neurótica de ter um corpo avantajado para compensar a falência da sua autoestima, da sua autoimagem. E ninguém quase fala sobre isso.
Por isso eu tenho gritado, a nossa espécie está doente. Beleza está nos olhos de quem vê. Olhe para quem está do seu lado e diga, você é uma pessoa linda, maravilhosa. Doutor Beraldo, doutora Cristiane, os homens do tribunal estão de parabéns. Os homens do tribunal, eles conseguiram dizer que o seu colega é bonito. Todos nós somos belos, porque somos seres únicos, mesmo com os defeitos, únicos no teatro da existência. Todos os dias exalte os seus filhos e diga-lhes que o sistema social não objetiva produzir pessoas autorrealizadas fisicamente e emocionalmente, porque uma pessoa insatisfeita, ela consome muito mais. É algo muito sério. Beleza está nos olhos de quem vê. Poderam repetir? Vocês, vou dar uma ferramenta aqui. Quando estiver diante do seu parceiro, mulheres, tem de olhar com um olhar furtivo e dizer, eu sou linda, maravilhosa, inteligente, e você faz um grande negócio de viver comigo. Você gerenciou seus pensamentos, protegeu a sua emoção e protegeu a emoção dele. Ele não vai dormir, ótimo, que não, essa insônia é boa. Essa insônia é boa. Eu termino a minha conferência pedindo que vocês recitem essa filosofia poética, que é um extrato do que ele disse. Pelo menos algumas ferramentas, para que vocês se lembrem em tempos oportunos. Que o meu eu seja autor da minha história. E como autor eu quero gerenciar pensamentos e proteger a minha emoção como a mais excelente propriedade. Eu tenho um sonho de ter saúde emocional e qualidade de vida nessa sociedade altamente estressante. Por isso eu vou retirar o meu eu da plateia para dirigir o script da minha história no teatro da existência. Pois apesar dos meus defeitos, eu não sou mais um número na multidão, mas um ser humano único. Uma estrela viva no palco da própria vida. Muito obrigado por vocês existirem. Muito obrigado. Muito obrigado. Gostaria que vocês abraçassem quem está do seu lado e dissessem, você é uma pessoa especial, insubstituível.